Ainda sigo nesse assunto do IOF, porque gera muito debate, inicialmente para as pessoas compreenderem até de maneira geral, né? Nossa, mas o que é o IOF? Porque nem tudo sabe tudo e está tudo certo. Nem todo mundo sabe tudo e está tudo certo, é isso mesmo, e a nossa missão enquanto imprensa é conversar sobre isso. Mas algumas pessoas que dominam mais esse assunto, elas acabam sendo ouvidas para que nós possamos compreender a complexidade disso tudo. Por isso, a gente conversa agora com o Tsai Shi-Yu, que é CEO da empresa de investimentos Stai. Tsai, bem-vindo, hein? Muito obrigada pela gentileza de estar aqui com a gente. IOF é o que a gente fala já há algumas semanas. E aí vem esse papo, Tsai, é importante ouvir você, que tem conhecimento, que fica assim, porque IOF é papo para rico, porque não atinge o pobre. Afinal, tipo quando a gente fala do dólar, né, que fica parecendo que o dólar só atinge então quem tem dinheiro, como se não atingisse as outras pessoas. O IOF, a alteração do IOF, tem impactos para quem, no fim das contas? Bem-vindo. Boa tarde, Elisa. Obrigado por me receber. Essa é uma pergunta bastante profunda, né? Porque quando a gente fala de IOF e muitas vezes quando a gente quer justificar a implementação dele, a gente acaba focando muito de fato nas pessoas que têm uma renda mais elevada. Mas quando a gente olha a extensão, né, do impacto econômico do IOF, como também do dólar, como você bem mencionou, ele tem um impacto muito mais abrangente, né? A gente acaba colocando o IOF numa caixa só, mas o decreto do IOF que foi sancionado pelo governo, ele acaba abarcando vários segmentos da indústria, desde o câmbio, o crédito, até previdência. Então, cada um desses segmentos ele acaba impactando diferentes setores da economia e também diferentes classes sociais. Então, por exemplo, o câmbio ele tende a ter um impacto maior em pessoas de renda mais alta, né? Então, pessoas que costumam viajar, costumam fazer essas operações de câmbio. Inclusive, esse foi um IOF que foi muito mal recebido pelo mercado financeiro, muito pela visão de que é uma forma de controle de capital, né? Travestido de IOF. E aí você tem outras coisas, como IOF no crédito, que impacta, sim, né, o consumidor médio, né, de uma renda um pouco mais baixa, e o IOF sobre previdência, que tem um impacto misto, né, um impacto bem diminuído, diga-se de passagem, né, mas ainda assim tem um impacto, né, na economia como um todo, em todas as esferas de classes sociais. E agora com essa decisão, Congresso derrubando um decreto presidencial. Aí vai ser judicializado, porque tem gente dizendo que não poderia fazê-lo, poderia, enfim. No fim das contas, Tsai, tem alguma modificação para a população ou nós voltamos então à etapa anterior da sugestão do Ministério da Fazenda? Então acabou que não muda coisa alguma? No fim, com a derrubada do decreto no Congresso, a gente volta para a estaca zero, Elisa. Mas, assim, o que a gente prevê ao longo das próximas semanas é que o governo vá ao Supremo, né, ao STF, para tentar derrubar a derrubada do decreto, né? Então, a gente tem discutido o IOF já tem várias semanas, né, alguns meses, né? Primeiro com a implementação do IOF, que causou um pouco de rebuliço na Faria Lima, né? E aí o governo acabou voltando atrás em alguns IOFs. Outros, o governo teve que esticar, né, estender ali o prazo de implementação pelos desafios operacionais que acarretaram, como, por exemplo, de Previdência. Quando foi instituído o IOF da Previdência, ficou uma incerteza enorme sobre quem que, no final do dia, implementaria essa cobrança desse IOF. E aí, né, após várias mudanças e várias extensões, por causa desse embate entre o Congresso e o governo, o Congresso derruba, né, o decreto e a gente volta para a estaca zero. Mas, ao que tudo indica, o governo, ao longo das próximas semanas, tende a entrar no STF contra, né, essa decisão do Congresso. Então, muita incerteza ainda à frente ali do que a gente vai esperar do IOF. E aí, para quem observa, a gente estava falando agora sobre a Simone Tebet, inclusive, ir ao Congresso para falar sobre como é que vai ser o orçamento, porque as contas chegam, né? Assim como na vida de todo mundo, os boletos chegam, tem de ter dinheiro para bancar tudo isso. Observando a saúde financeira do país, Tsai, você observa algum setor, vou te fazer uma pergunta que para quem está perguntando é fácil, mas não quero te colocar aqui numa saia justa. Algum setor que haveria de ser mais saudável para conseguir fazer ou um corte ou aumentar a arrecadação? Bom, os benefícios fiscais, que o governo fala que somam 800 bilhões por ano, aproximadamente. Mas esse debate dos benefícios fiscais já chegou no Congresso e o Congresso não aprovou.
nem a queda do PERSE, a desoneração na folha de pagamento para 17 setores, se eu não estiver enganada, da sociedade. Ou seja, quando chega no Congresso, o Congresso também não aprova essa derrubada. Como é que foge disso? Elisa, acho que quando a gente olha muito para essa discussão do IOF e do orçamento, a gente acaba indo muito por um viés econômico da discussão, né? De fato, assim, o grande impacto e o impacto mais duradouro é o econômico, né? Mas muitas dessas considerações, dessas discussões, os exemplos que você deu, são considerações políticas, né? Então, apesar de economicamente fazerem sentido, então, por exemplo, a gente discutir a desoneração de alguns setores, o ambiente político ele não é muito favorável, né? Então, como você acabou de trazer ali na pergunta, no final do dia, como eu, como você, como todo brasileiro, o governo precisa fechar as contas. Isso significa que você precisa gastar menos do que você gasta, né? Do que você arrecada, no caso. Então, você tem que gastar menos do que você ganha. E o governo precisa fazer esse trabalho. Então, a matemática não deixa muitas alternativas. Ou você tem que cortar gastos, ou você tem que aumentar a sua receita. O IOF foi uma medida para aumentar essas receitas. Se persistir, né, e o Congresso, né, tiver ali a última palavra e mantiver o fim do decreto, a gente vai ter uma linha de receita que o governo vai deixar de ter e o governo vai precisar achar formas de ou achar outros caminhos para arrecadar mais dinheiro ou cortar gastos. E aí, sobre qual segmento da indústria pode ser menos afetada, acho que no final do dia, infelizmente, essa análise ela não é tão econômica e tão direta como, né, eu, você ou, né, as pessoas ali desse meio gostariam, né? A discussão ela acaba sendo muito mais político, né? Porque tem sim indústrias e setores que o governo poderia desonerar, mas de certa forma tem que ver se o Congresso permite, né, essa desoneração. Então, o final ali, a discussão, né, apesar do impacto ser majoritariamente econômico, né, a raiz dessa discussão, desse debate, desse embate, inclusive, é político, né? Então, tanto a derrubada do IOF como essas discussões de desoneração, elas passam muito mais por uma discussão política de quais partidos, quais deputados, né, são afetados por essas decisões econômicas e aí, né, infelizmente, a decisão ela cabe muito mais ao lado político do que o econômico. E aí a nossa ingenuidade, né, de pensar que eles estão lá inteiramente pelo povo e que os debates são apenas para o povo e não dos interesses políticos, né? A vida adulta faz a gente ter que admitir algumas coisas, né, Tsai? É lidar com isso mesmo, que são as complexidades políticas. Obrigada demais. Domingo, dia de folga para muita gente, você gentilmente aceitou nos dar essa entrevista. Tsai Shiyu, falei corretamente? Super correto, Ufa, Elisa. não perdi sua amizade então, hein? Estava aqui cuidando para falar corretamente. CEO da empresa de investimentos Stay. Muito obrigada, Tsai. Bom domingo. Obrigado, Elisa. Bom domingo.